Olá pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo. Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como a gente pode dizer que está chovendo em hebraico. Você sabe como dizer isso? Não sabe? Então fica aí que no vídeo de hoje você vai aprender. A primeira curiosidade desse nosso vídeo de hoje, sobre um assunto que até hoje nós não havíamos falado sobre ele aqui no nosso canal, é que não existe um verbo específico, ou seja, um verbo que significa chover em hebraico. Ou seja, um verbo próprio, uma palavra queira significar chover, né? Esse verbo, ele é mais usado, ele é algo diferente que tem aqui no português, né? A gente tem esse verbo chover, né? Geralmente você só vai ver esse verbo conjugado no sentido de dizer que está chovendo, porque ele é conjugado, você não vai ver ninguém muitas vezes dizendo eu estou chovendo, eu chovo, ele chove, nós chovemos. Essa conjugação é muito estranha, né? Porque se trata de um verbo que está indicando algo climático, algo que está a ver com o tempo. Então, esse verbo ele não faz muito sentido, ele não é usado no dia a dia. Ele é usado apenas nesse sentido de dizer que está chovendo, né? Quando está chovendo, você diz que vai chover ou está chovendo, enfim. É claro que também você pode usar ele em linguagem figurada, ou seja, em poesias, em tantos assuntos assim subjetivos, você vai encontrar também. Só que, basicamente, ele é mais usado e ele vai ser a maior parte do tempo usado para indicar o clima, indicar o que está acontecendo. Então, está chovendo, tá? Só que no hebraico é um pouco diferente. Por quê? Porque esse verbo, ele não aparece, ele não tem esse verbo, chover. O que nós temos é uma estrutura que nós vamos usar para indicar o chover, né? Essa estrutura no hebraico e traduzindo para o português vai significar chover. É a junção de duas palavrinhas que nós vamos ter esse verbo chover em hebraico. E muito interessante é o que nós vamos ver agora. O verbo que nós vamos usar para indicar chover vai ser o verbo laredet. Laredet. Esse verbo sozinho, ele puro, sem estar dentro dessa estrutura que nós vamos ver logo a seguir, ele significa o verbo descer. Descer, em hebraico. Então, esse verbo aqui, sozinho, ele tem o sentido de descer, ou seja, sair de cima e vir para baixo. Descer. Agora, para a gente usar esse verbo para dizer que vai chover ou que está chovendo, então a gente vai ter o acréscimo da palavrinha, que talvez você já conheça, que é a palavrinha geshem. Geshem. Essa palavra aqui, sozinha, ela significa chuva. Ou seja, a gente tem uma palavra em hebraico para dizer chuva, mas não tem para o chover. Então, a estrutura para significar chover vai ser a seguinte: laredet geshem. Laredet geshem. Então, essa estrutura do verbo com a palavra geshem, que é a chuva, vai ser usada para dizer chover em hebraico. O interessante é o que quer dizer, né? Por que laredet? Justamente porque ele significa descer, como eu disse, algo que está vindo de cima para baixo. Então, a chuva é o quê? É a água que vem de cima para baixo, ou saindo do céu para a terra. Então, é como se dissesse aqui, descer ou cair, né? Chuva, descer chuva do céu, descer chuva. Então, isso é o quê? É o chover que a gente diz no português. Então, essa estrutura aqui um pouco diferente, que é diferente dentro do hebraico, olhando assim de fora, é a estrutura, né? A expressão, né? Que nós vamos usar para dizer chover em hebraico. Agora, vamos ver alguns exemplos de frases, como é que a gente vai poder então dizer que está chovendo usando esse verbo e a palavra geshem em hebraico, que é chuva. Vamos ver? Então, nessa frase aqui super simples, ó, que é uma afirmação. Yored geshem bachutz. Yored geshem bachutz. Veja que o yored é o verbo laredet conjugado, tá? Aqui ele está conjugado no masculino singular, ou seja, no nosso primeiro forma de conjugação, masculino singular. Por que masculino? Porque se está
casando com a palavra geshen, que é uma palavra chuva, é uma palavra masculina no hebraico. Então, o verbo dessa construção aqui, conjugação, ele vai ter que ser na sua versão do masculino singular, né? Porque geshen é singular, uma palavra que está falando de uma única coisa. Então, por isso, o verbo é no masculino, porque geshen é masculino, e é no singular, porque se trata apenas de uma coisa. Veja que lá nós dissemos no início que para dizer chover, ou seja, o nome da ação, do fato acontecendo, nós usamos o laredet na sua forma infinitiva, tá? Agora, quando a gente vem para dentro das frases, nós precisamos conjugar esse verbo. Nós não vamos usar ele dentro da frase para dizer que está chovendo de forma infinitiva. Nós vamos usar ele conjugado. Por isso, a conjugação tem que estar casando com a palavra, geshen no caso, como nós explicamos. Agora, uma outra forma da gente dizer, sim, num outro contexto aqui, como a gente montando uma outra frase, também no sentido de dizer que está chovendo. Nessa frase, Ani choshev sheyored geshen. Ani choshev sheyored geshen. O que eu estou dizendo nessa frase? Eu acho que está chovendo. Eu acho que está chovendo. Ou seja, a pessoa não tem certeza, não está muito certo de que está chovendo. Ele tem uma suposição, né? Ele acha, ele pensa que está chovendo. Então, Ani choshev, né? A gente já aprendeu aqui no nosso canal como dizer eu acho, eu penso em hebraico. Ani choshev, que yored geshen, ou seja, eu acho que está chovendo. Vê que aqui, que a expressão aqui, né, do chovendo, de novo, o verbo está conjugado. Então, toda vez que eu quiser dizer que está chovendo, o verbo laredet, que é o verbo que eu uso para essa estrutura, ele vai aparecer conjugado, tá? Ani choshev sheyored geshen. Eu acho que está chovendo. Agora vamos ver um terceiro exemplo de frase, só que aqui nessa frase a gente vai ver como a gente pode dizer, dando a entender de que não está chovendo, mas que você acha que vai chover. Hi choshevet sheoler laredet geshen. Nessa frase, o que eu estou dizendo aqui? Ela pensa, acha que vai chover, né? Aqui a gente está dando um indicativo de algo futuro, né? Imagina que a pessoa está olhando para o céu, aí viu umas nuvens lá e ela, baseado nesse julgamento, ela pensa, ela acha que pode chover. Então, a forma de eu montar essa frase é essa. Hi choshevet, ela acha. Sheoler, lembra o nosso vídeo anterior aí que a gente já ensinou aqui como dizer eu vou em hebraico e a gente deu a dica lá, né, de usar esse mesmo verbo, né, para indicar futuro, para indicar algo, uma ação que ainda irá acontecer. Então aqui ele está sendo usado de novo no nosso exemplo aqui para indicar algo que ainda não aconteceu. Então, hi choshevet sheoler, ela acha que vai laredet geshen, ou seja, ela pensa que vai chover. Então aqui, com outra estrutura, dentro de um outro contexto, veja que aqui nesse exemplo, por que tá o laredet geshen? Porque aqui eu não estou dizendo que a ação está acontecendo, ou seja, não está chovendo. Eu estou indicando o que seria o infinitivo, chover. Ela pensa que vai chover. Toda vez que eu quiser dizer nesse sentido de que chover e não chovendo, ou seja, não conjugando, dizendo que está acontecendo, mas o nome da ação, chover, eu vou usar a estrutura laredet geshen, que é o equivalente, que seria o infinitivo do verbo chover, tá? Agora vamos ver uma outra frase muito legal para a gente também aplicando o chovendo. Nessa frase, al tishkach et hamitriah ki yored geshen bechutz. O que eu estou dizendo nessa frase aqui? Não esqueça o guarda-chuva, porque está chovendo lá fora. Olha que frase legal. Uma frase que é uma coisa assim, muito que você pode aconselhar alguém, né? A pessoa tá saindo e você não tá vendo que tá chovendo e a pessoa tá esquecendo o guarda-chuva. Então aqui uma frase um pouco mais complexa, né? Aqui a gente tá aqui com uma estrutura um pouco diferente de tudo que a gente já costuma ver por aqui, mas é uma frase assim um pouco mais
trabalhada, mais montada, mas que é onde a gente vê aqui bem claro aplicado o chovendo, né? Diferente do nosso terceiro exemplo de frase, que nós vimos o chover, né? A gente já deixou bem claro aqui a diferença, como eu digo, chover e dizer que está chovendo, né? E aí, conseguiu captar, conseguiu ver aqui esse assunto um pouco diferente, mas muito legal, né? Você aprender a dizer que está chovendo. E muito interessante que no hebraico, exemplos como esse desse verbo chover e outras estruturas em hebraico nos mostram que o português, existem muitas palavras que elas no hebraico não vão existir. Né? No hebraico, muitas palavras vão ser juntadas com outras palavras, casando ali, para querer dizer, ou dar nome a coisas, né? No caso aqui, a gente viu que laredet é descer, não tem nada a ver com chover. Mas junto com a palavra geshem, que é a chuva, nós montamos praticamente uma expressão para significar chover. E isso acontece muito em hebraico. A gente pega palavras com outras palavras que juntas elas montam ali um construto e significam apenas uma coisa. Quando a gente traduz para o português, traduz para outro idioma, ela significa apenas uma coisa. Então isso acontece muito no hebraico. Você vai ver muitos exemplos. Então uma dica também é que a gente aqui aprendeu como dizer chover. Essa estrutura do laredet também pode ser usada para o nevar. Nevar, né? Você está lá no frio, está lá no Polo Norte e está nevando. O verbo nevar, né? Que a gente tem o verbo nevar no português, não tem no hebraico. O que a gente vai usar também é o mesmo verbo que a gente usa para o chover. Como? A gente vai usar o laredet, que é descer, com a palavra neve, que é sheleg. Sheleg é neve em hebraico. Então, para dizer nevar, eu vou usar também essa estrutura. Laredet, sheleg, né? Ao invés de usar o geshem, né, que fala referente à chuva, eu vou usar o sheleg, que é referente à neve. Então, seria como descer neve, descer neve. Essa estrutura, descer neve, vai significar nevar. Então, a mesma forma como a gente aplicou aqui nos exemplos, é só você substituir, você tira a palavra geshem e bota sheleg, que é neve. Vai ficar o mesmo sentido, a mesma forma como você usou, como a gente aprendeu aqui a usar para a estrutura de dizer chover ou chovendo, é a forma como a gente vai usar para aplicar no caso do sheleg, da neve. Ou seja, para dizer que está nevando. Então, o nevar ou está nevando vai funcionar da mesma maneira. Muito legal, né? Então, eu espero que esse assunto, que é um pouco diferente, mas muito legal, muito interessante de ser aprendido, você possa aplicar nos seus estudos e você possa avançar ainda mais no hebraico. Lembrando sempre que se você quiser conhecer mais, quiser aprender mais, quiser conhecer mais desses verbos, que às vezes a gente fala aqui e você pode não conhecer, quiser aprender a conjugá-los em todos os seus tempos, é só você adquirir o nosso material, o Manual de Verbos Hebraico Sem Segredo. Lá tá tudo claro. Nós fizemos de forma muito simples para que você acabe com as suas dúvidas, todas relativas aos verbos em hebraico. Então, essa foi mais uma mini aula de hebraico. Até a próxima. Shalom!